falar sobre floresta e reflorestamento no Brasil, especialmente aqui no estado do Espírito Santo. E vamos conversar com o engenheiro florestal, que foi diretor de uma das maiores reservas florestais do Brasil, privadas, a maior de Mata Atlântica de Tabuleiros, aqui no Espírito Santo, por 33 anos. Renato, você também que é doutor em ecologia florestal, fala um pouco para a gente da sua experiência no sentido de poder levar um debate, inclusive importante hoje, que hoje temos no país, sobre o reflorestamento, sobre a viabilidade econômica do plantio florestal e como que a gente pode trabalhar isso, sustentabilidade num país florestal, né, um país que tem a sua característica biológica, ecológica, né, a maior parte do país como ecossistemas florestais. Infelizmente, a pesquisa florestal no Brasil vive de espirros, né? As próprias universidades ficaram muito fechadas em eucaliptos e pinos e esqueceram as espécies brasileiras que têm, e hoje a gente sabe disso, que tem grande potencial. No estado do Espírito Santo, a pesquisa evoluiu muito também em eucalipto, tá? Em função dos empreendimentos de celulose. Infelizmente, celulose e lenha são os menores valores que o produto florestal pode fornecer a quem planta. Então, nós estamos assim muito defasados. E, infelizmente, no Espírito Santo, a pesquisa florestal não existiu. Tá? O que nós temos hoje de pesquisa florestal no estado do Espírito Santo é com seringueira, tá? Isso por parte do governo estadual e de outras empresas, né? Que é uma cultura marginal, que só pode ser plantada se você consorciar com uma outra coisa. Se botar sozinho, ela não vai dar rendimento, ou então o governo tem que subsidiar para competir com os preços do Sudeste Asiático. Então, eu vejo assim, com pesar, né, o Espírito Santo com um potencial fantástico, né, 90% do estado, no início do século passado, tinha floresta, e hoje nós estamos, em termos de floresta natural, não temos mais do que 1% de floresta primária. Existem muitas capoeiras, né, floresta secundária. Esses dados que são fornecidos aí esses dados, pelas empresas, organizações não governamentais. Esses dados eles não conseguem separar os estágios que se chama de regeneração. Entendeu? Esses 14%? Não existe isso, 14%. O pessoal está confundindo macega ou vegetação secundária inicial com floresta. O que existe de remanescente de floresta, já vem afirmando isso há algum tempo, são florestas decrépitas, onde é flagrante a presença de bambu e de cipó, que progressivamente vai matando a floresta. Eu tinha um experimento na área onde trabalhei e que evidenciava bem isso. Tá? A cada ano, vários indivíduos morrem e a floresta cada vez menor, vai ficando com menor porte, sem o seu potencial produtivo. Aproveitando isso, até te perguntar uma coisa, o que é a diferença entre reflorestamento e plantio de floresta, plantio silvicultural? Eu não faço essa dicotomia, reflorestamento, plantio silvicultural. Eu tenho, claro, tem o reflorestamento que é para fazer recomposição de reserva legal e reflorestamento que também é feito para restaurar a mata ciliar. E tem o reflorestamento econômico, tá? Que aí pode ser de várias formas. A minha preferência é sempre para florestas de uso múltiplo, tá? Com múltiplas espécies preferencialmente, tá? Mas nada contra se fazer uma floresta de uso múltiplo de eucalipto, de pinos, de cedro, de jequitibá, né? Que são espécies que são possíveis de serem plantadas na forma monocultural. Mas tem que ter um certo manejo, entendeu? A cada momento você vai tirar alguns produtos e guardando para o final a madeira mais grossa, que dá um rendimento muito superior ao que os agricultores hoje estão produzindo no estado. Tá? E até de uma forma errônea, né? Você vê o café plantado, a seleção é para o que produz mais, legal, ótimo, mas tinha que inteirar com a absorção de água, né? Quer dizer, todo o material selecionado de café, ele tem que ser, vai dar aquela produção, mas se você irrigar, e nós não temos água para fazer isso, né? Então entramos aí num caos ecológico.
Certo. O grande desafio, acho que para o reflorestamento é justamente oferecer ao produtor rural, até talvez o empresário no setor florestal, um rendimento, né, durante algum tempo, porque a floresta ela leva um período para se desenvolver e começar a dar os cortes e, portanto, o retorno do investimento. A bem da verdade, se você for fazer uma floresta de Jequitibá rosa, que vai ter a sua maturação no 35º ano, só esperar isso não seria viável economicamente, né? Apesar de que aos 35 anos vamos estar produzindo aproximadamente $70 mil por hectare de madeira. Mas com a nossa economia, com a taxa de juros que nós temos, como nós vamos esperar isso? Aí vem o critério das florestas de uso múltiplo, onde você, a partir do 3º ano, 4º ano, começa a desbastar, criar receitas que vão pagar o custeio da manutenção e dar uma receita adicional. E, claro, se faz os consórcios. Tá? Eu dei o nome disso, um consórcio de espécie acessória, que é aquela que vai crescer mais rápido, e a espécie fim, que é destinada a esse 35º ao 40º ano. Ou seja, a espécie acessória, você pode fazer o corte final com 18, com 20 anos, e vai dar uma receita excepcional que vai pagar todo o custeio até o 35º ano. Quer dizer, o que falta realmente são pesquisas. E nós não temos pesquisa. Eu posso dizer, olha, vamos plantar essa. Entendeu? Mas você tem que ter confiabilidade para passar isso para o agricultor. O que se tem hoje no Espírito Santo, as empresas de celulose sabem, mas é para produzir celulose no site dela. Tá? Se você muda o clone para uma outra região, isso não quer dizer que vai repetir a mesma performance. Tá? Então, mas de qualquer maneira, eu digo sempre que a gente já saberia como começar, entendeu? Começar a plantar nas diferentes regiões e você selecionar o material genético para aquele site. Certo. Renato, vamos a um rápido intervalo. A gente deixa uma pergunta. Como que os países escandinavos que investem na produção de madeira para a produção de celulose também têm a indústria de mobiliário bastante avançada e conseguem manter e dar rendimento suficiente para os seus proprietários? Voltamos à entrevista com Renato Jesus, membro da Academia Nacional de Engenharia e doutor em Ecologia Florestal. Renato, deixamos no último bloco a pergunta: por que nos países escandinavos se tem um rendimento e uma produção de madeira para celulose e também para a produção de móveis, dando um alto rendimento para os produtores? Algumas razões explicam isso. Primeiro, só o Brasil que planta exclusivamente para celulose e energia. Nesses países, lá adota-se o critério da floresta de uso múltiplo. Mais do que isso, para a energia, para a celulose, é só resíduo. Então, você planta uma floresta com um ciclo aí de 60 a 70 anos e vai fazendo os desbastes. É madeira fina, que não tem uma utilização para material mais beneficiado, vai para a celulose. Tá? E outra coisa é que nesse país a taxa de juros é zero. Então, quer dizer, é factível. Eu visitei uma serraria próxima a Paris, onde a família está lá há 100 anos. Ele não precisou se deslocar atrás da floresta. Está no mesmo lugar. E em volta da serraria, está sempre plantando floresta e está sempre cortando. É um exemplo flagrante de sustentabilidade madeireira. Sim, aí faz o desbaste. Faz os desbastes e aí, para cada tipo de diâmetro, para cada tipo de tortuosidade, você coloca a tora vamos dizer assim, onde vai desdobrar, é feita uma leitura com um scanner e define o melhor uso da madeira. Não, essa aqui vai ser chipada, essa aqui vai dar uma peça assim, essa dá uma outra peça. Então, tecnologia, né? Tecnologia. Renato, e no Espírito Santo, qual é a nossa realidade hoje aqui? Quanto de madeira plantada nós temos aqui? A gente tem um levantamento disso? Não tem. Isso não inexiste. O que facilitaria, se você tivesse esses dados, facilitaria uma política florestal mais atuante, até saber se precisa plantar mais. Claro que vai precisar plantar mais, mas hoje
pelo que eu conheço do Estado, eu ando bastante no Estado, existem hoje florestas que não foram cortadas para fomento, que a empresa deixou de cortar para o fomento e esqueceram e virou madeira para serraria, que hoje dá uma lucratividade excepcional. Eu vi um parque de serraria aqui, próximo a Domingos Martins, sensacional de serraria. Não foi feito, ninguém, universidade nenhuma ajudou, o próprio empresário que se virou e conseguiu produzir madeira de alta qualidade e de eucaliptos, que é fantástico isso. Né? Então vejo assim, a vocação do Estado para essa silvicultura de médio prazo que vai melhorar a riqueza do agricultor, do produtor florestal, tá? E fixar o homem naquele local. Renato, você que também já plantou muitas árvores, né? Milhares de árvores, inclusive foi diretor da Simbiose também, uma empresa florestal durante mais de 10 anos. O que você coloca para o produtor com relação ao plantio de floresta? Hoje, as pessoas às vezes acham que colocando uma muda na terra, você está fazendo um plantio florestal. Então, a gente, em época de semana de florestal, as pessoas vão lá, as crianças vão, plantam milhares de mudas e se pensa estar garantida a produção florestal. Isso é mais um ato bem caracterizado como ecodemagogia. Tá? Uma muda é muito mais exigente do que uma criança quando nasce. A criança, quando quer água, ela chora, você sabe, a árvore não vai pedir isso. Tá? Mas se você tem conhecimento, se você tem pesquisa, você sabe como plantar, como manejar e como cortar essa árvore, e mais ainda, como industrializá-la. Então, o Estado tem aí uma vocação fantástica que, infelizmente, vai sendo postergada e cada vez mais o meio rural é empobrecido. E mais do que isso, né? Com floresta, esse dinheiro que você vai adquirir com a floresta, vai ser possível recompor reserva legal e recuperar as áreas de preservação permanente. Porque ninguém faz isso de graça, tem que ter dinheiro. E a floresta plantada, comercial, pode ajudar a fazer essas recuperações. Exportação de eucalipto, você estava falando sobre isso há pouco. Olha, existe hoje já uma demanda aqui na Europa, nos países árabes, de comprar eucalipto em tora, tá? Para beneficiar lá. Então, quer dizer, já eu vivi preços aí de 250 a 300 reais o metro cúbico da tora. Quer dizer, isso é fantástico. Se você considerar a produtividade desse material, dá muito mais que qualquer cultura agrícola aqui no estado. Fazer aquela perguntinha básica, elementar, eucalipto não seca a terra? Isso é outra ignorância científica, né? Então o pessoal não tem argumento científico e começa a falar essas besteiras, né? Então, quer dizer, a gente sabe muito bem que quando a rugosidade no solo faz com que, quanto maior a rugosidade, maior a capacidade de infiltração. Se você tem pastagem, a absorção é da ordem de 10%. Se você tem café, é da ordem de 20%. Se você tem eucaliptos, chega a 50% a absorção da água da chuva. Se você tem uma floresta natural, varia de 60% a 70%. Ou seja, florestas plantadas ou em pé têm alto valor para os pagamentos dos serviços ambientais. O produtor de café pode continuar produzindo café e ter também um plantio florestal? Com certeza. Os sistemas agroflorestais é um sistema muito adequado ao estado do Espírito Santo. Pecuária também? Pecuária também. Agora, não da forma que se faz. O que é feito normalmente é mistura a árvore com café, mas não é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é plantar a floresta. Para quê? Para que as árvores tenham um fuste mais reto e que você possa selecionar os melhores indivíduos. A partir daí você abre e aí vai ao gosto do produtor. Ele pode plantar pimenta, pode plantar maracujá, pode plantar café e pode abrir mais e colocar boi. Tá? Agora, o que se faz hoje de agrofloresta, não só no Espírito Santo, no resto do Brasil, eu chamo de zona tropical. Zona tropical quer dizer... Uma bagunça. Você não tem produção florestal nenhuma, entendeu? E você vai ter algum ou outro produto. Então, aquela coisa do oba-oba, né? Eu me lembro que me falaram que na Costa Rica era o melhor lugar que tinha o sistema agroflorestal. Então, fui visitar um consórcio de uma espécie de louro, o que lá se chama-se laurel, com café. Realmente tinha 400 metros cúbicos de madeira por hectare e produzia bom café. Só que não era de madeira, era de lenha, porque plantaram um espaçamento muito largo, madeira com galhos muito grossos, ou seja, madeira com galho, com dó, não tem baixo valor agregado. Baixo valor. Então vai ter 400 metros de lenha, que é completamente de lenha. Vai dar 30 reais, 40 reais de lenha, enquanto que o louro, se tivesse sido plantado, daria da ordem de 4 a 5 mil reais por metro cúbico. Esse é um desafio da agricultura sintrópica, inclusive, né?
Você tem a castanha do Pará ou a castanha da Sapucaia. Isso existe mesmo. Mas você pergunta para o produtor ou para o pesquisador que faz isso, quanto que custa implantar? Eu não sei. Quanto é que vai ter render? Não sei. Quer dizer, é muito fácil. Para subir na árvore muito não é difícil, o custo disso. Quer dizer, o problema é que eu queria que o pesquisador que está sugerindo que ele fizesse isso. Entendeu? Ele fala assim para o agricultor. O agricultor vai ficar tudo verde, tudo bonitinho, paz e amor, mas cadê? Você pode ter paz e amor com lucratividade, com ganho econômico e ecológico, evidente. Renato, muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos precisar de outros programas para estar esclarecendo esse assunto de grande importância. Almir, eu que agradeço a oportunidade e para mim é sempre um prazer poder falar de silvicultura, de floresta de uso múltiplo. Estou à sua disposição ou de alguém que quiser informação. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, o Reflexões fica por aqui e nós contamos com você sempre acompanhando a nossa programação.